Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro. Já faz tempo que não venho fazer os vídeos mais, trabalhando direto, mas louvado seja Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia. E sem delongas, eu queria falar algo hoje sobre uma coisa que todo mundo tem uma opinião. Isso é fato, todo mundo tem uma opinião. O que, pastor Leandro? O jejum que Deus pede. O jejum que Deus pede. Qual é o jejum que Deus pede? Muita gente foca no jejum como um ato de se abster de alimento. E a pessoa se esquece da principal função, da principal parte do jejum, que é humilhar a si mesmo. É que assim, for falar sem tempo, mas eu quero ser rápido, eu não quero me prolongar aqui. O que acontece? Em si o jejum, quando a gente começa a analisar Jesus, ele já começa jejuando 40 dias. Só que todo mundo foca nos 40 dias, mas ninguém foca na parte que ele não deixou usurpar pela glória. Antes, abrindo mão dela, se fez servo. O jejum começou aí. Ele não se deixou usurpar pela sua glória. De fato, quando você está fazendo um jejum, quando você está fazendo um jejum, você não se humilha, você não perde com o mundo. Se você fazendo o jejum, você não perde com o mundo, eu sinto em te dizer que esse jejum está incorreto. Tem gente que diz, eu vou fazer jejum de café, eu vou fazer jejum de refrigerante. Legal, você perdeu com o mundo? Você perdeu quanto com o mundo? Quanto por cento você perdeu? Porque a gente continua a mesma pessoa, falando as mesmas baboseiras, com o mesmo jeito, o mesmo gênio, e só parou de tomar café? Só parou de comer chocolate? Só parou de ver celular? Isso é jejum? Ah, eu fiquei sem comer. Isso é jejum? Você não entende quando a Bíblia diz que o jejum que Deus pede não é o que você fique sem comer para você ficar com aquela cara de quem está com fome. Ele fala, é soltar os cativos, ajudar aqueles que estão oprimidos, tirar o jugo de quem está preso. O jejum é quando eu ou você se coloca em uma situação de, quem sabe, humilhação, ou você se nega, ou quem sabe você perde para ajudar alguém. Há quem diga, a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, então eu tenho que me amar. Você não entende que Jesus ele já mudou isso. Ele falou, amem-se como eu vos amei. É diferente. Se eu disser para você que você tem que amar como o outro, como você tem que amar o próximo como a si mesmo, aí geralmente você vai dizer, eu tenho que me cuidar, sempre volta para mim, né? Só que Jesus ele já mudou logo isso para quebrar. Amem-se como eu vos amei. Aí já é diferente. O que Jesus fez? Muitas vezes ele se negou para ajudar o próximo. Muitas vezes ele deixou de ter para ajudar o próximo. Muitas vezes ele deixou de comer para dar de comer para alguém. Muitas vezes ele foi perseguido para libertar alguém. Muitas vezes ele foi caluniado para devolver alguém para a sociedade. Muitas vezes ele perdoou para ser odiado, para receber sentença, condenação. Falar de jejum não é só você ficar sem comer. É você entender o seu real propósito como servo de Deus na terra. Socorrer vidas. Cara, se eu for fazer alguma coisa para alguém, eu não vou ter tempo para mim. Pois é, faça, esse é o jejum. Se eu ficar orando por alguém até de madrugada, eu não vou conseguir dormir como eu quero. Meus parabéns, esse é o jejum. Se eu for para a igreja, eu vou perder alguma coisa. Meus parabéns, esse é o jejum. Por isso, quando a Bíblia diz
não vos abstenhas uns dos outros, ou não defraudeis uns aos outros, a não ser que seja por consentimento mútuo. Isso daí tudo bem que está falando sobre o casamento. Só que a Bíblia está dizendo que o único momento em separação é quando tem de haver propósito. Você está entendendo? Propósito. Ou seja, eu me abstive um pouquinho, fui orar, certo? E após o tempo de propósito, eu volto. Mas eu não gostaria de me separar. Mas me separei para orar. Você está entendendo? Então, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte: não dê para Deus o que todo mundo já está dando. Dê para Deus algo diferenciado. Deus, ele não gosta de mesmices. Você está entendendo? O jejum que Deus ele pede não é um jejum que alguém propõe para você. Não, você vai ficar sem comer pão o mês inteiro. Isso daí não é jejum. O jejum quem propõe é o Espírito Santo e você. Você vai saber. Você precisa saber aonde vai doer na sua carne. Você precisa saber aonde você vai se sentir humilhado, onde você vai se sentir humilhada. Você tem que saber aonde você quer e aonde você não quer entrar. Ninguém pode propor isso para você. É você que tem que entender entre você e Deus o que você quer. Você tem que entender entre você e Deus o que você precisa perder. Você tem que entender entre você e Deus o que você tem que abrir mão para ter mais de Deus. É você, ninguém pode propor isso para você. Você está entendendo? O jejum que Deus ele pede é um jejum em que você se entrega para Ele, mas você tem que perder para o mundo. Você está pronto para fazer jejum de verdade? Pensa aí um pouquinho. Pode pesquisar na Bíblia palavras sobre jejum e você vai ver. Não é simplesmente ficar sem comer. É você abrir mão de si para ajudar o outro. Jesus disse: eu vos dei exemplo para que vós façais o mesmo. Qual foi o exemplo que ele deu? Ele negou-se a si mesmo para ajudar a muitos. Amém? É a mensagem que eu quero deixar nessa manhã para a sua vida, a sua casa e a sua família. O jejum que Deus quer não é simplesmente ficar sem comer, sem tomar café, sem celular. Eu vou ficar sem me vestir. É se negar de verdade para ajudar alguém. Amém? Deus abençoe, tenha uma excelente manhã, na paz do Senhor Jesus. Tchau.